Fala, minha gente, estamos no ar com o Prosa do Sul, o seu, meu, nosso podcast semanal. Alô, você ligado na rede mundial de computadores, sejam todos bem-vindos ao nosso Prosa, hoje recebendo um convidado muito especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero aqui mandar um abraço aos nossos parceiros comerciais, a AG Terraplanagem, também a Expo Enote, que é a feira de operadores, encontro de operadores de terraplanagem, também a WM Digital Social Media, Doca Estruturas Metálicas, Patrick Barbearia, também VLX Telecom, Vale Aventura, Camp, Pesca, Náutica, piscina, armamento, arma de fogo, lá na Vale Aventura e Braço do Norte, também a Jardinagem, tudo para o seu jardim, corte de grama, poda de árvore, o pessoal da Jardinagem, também a Valor Sul, Engenharia e Negócios Imobiliários e também a Pousada Emerim, aqui em Santa Rosa do Sul, os nossos parceiros comerciais, um abraço também para Vidari Som e Luz, nossos parceiros comerciais aí que apoiam o Prosa do Sul podcast. Vamos ao nosso convidado hoje, um cara que eu tenho um apreço muito grande, é ele que faz parte da história do Instituto Federal Santa Rosa do Sul, do IFC, faz parte dessa história, conhecidíssimo em toda a região, faz um grande trabalho, e eu tenho o prazer aqui de receber meu grande amigo, professor Rudy Adalberto Vinck. Seja bem-vindo ao Prosa do Sul, amigo. Buenas, tudo bom. Prazer te receber aqui. Prazer é nosso, gratidão pelo convite, né? E já de antemão desejar muito sucesso, né? Que ultrapasse fronteiras e o podcast atinja todas as querências. Isso, estamos iniciando, né? Estamos iniciando, é um pontapé inicial, né? E ficamos muito contentes aqui com a tua presença, quando eu fui lá te convidar, já de antemão, já te agradecer, prontamente tu já, né, William, estamos lá, então, contar um pouco da tua história, do teu trabalho, né, tomando um bom do mate, né, sempre, no né? Instituto Federal, que tu é um cara que faz parte, quando eu falei isso é fato, né, tu faz parte da história do Instituto Federal, então, com tanto sucesso que é o IFC Santa Rosa do Sul. É uma história que se confunde com a minha vida, digamos assim, o ensino agrícola, né? Então, fechando 35 anos de serviço prestado, em janeiro, quando eu ingressei lá em Sertão ainda, né? Então, estamos aí. E vínculo com o ensino agrícola, contando o tempo de namoro e mais o técnico agrícola que eu fiz também lá em Sertão, isso já passa dos 40 anos. Pois é o que eu ia já te perguntar, porque aqui eu só meu papel aqui é só largar o bolinho, né? pros amigos explanar aqui a sua história. Ô Rudy, da tua terra natal, a gente sabe que tem esse olhar voltado para o ensino agrícola, isso é notório, todo mundo sabe disso, essa tua vocação, essa tua vontade. Tua terra natal, onde é que tu veio com o versinho do José Mendes? E também quando que essa vontade pelo ensino agrícola chegou até o Rudy Vinck. Isso, a pergunta agora foi mais direta, porque desde que eu cheguei aqui, muita gente me pergunta, de onde tu veio, Rudy? E rapaz, é uma pergunta que para mim fica complicada de responder de imediato, porque a minha última parada foi Sertão, né? Escola Agrotécnica Federal de Sertão, e residia lá em Sertão, Rio Grande do Sul. Mas a minha terra natal é Machadinho, como você falou, sim, terra do nosso saudoso José Mendes Guimarães, né? Na época ele, evidentemente, Machadinho não era município, ainda pertencia à Lagoa Vermelha, então às vezes as biografias trazem Lagoa Vermelha, né? Mas eu só nasci em Machadinho, praticamente só nasci lá, uma comunidade do interior, meu pai era agricultor e a minha mãe professora, e só nasci e depois fui para o Barracão, terra de um outro grande baluarte da música gaúcha, né, que eu sou muito fã também, o nosso saudoso Hélio da Rosa Xavier, que talvez tu já saiba. Porca Véia. Porca Véia.
que é Barracão. Então, a biografia dele traz nos documentos que ele nasceu em Lagoa Vermelha, mas na verdade ele nasceu no Pontão, que pertence ao Barracão. À época era distrito de Lagoa Vermelha. Sim. E estamos aí, né? Aí, inclusive, Porca Véia pegou esse apelido no Colégio Agrícola de Viamão, do ETA. Sei. Escola Técnica Agrícola de Viamão. Ah, pegou lá o apelido? Foi lá que ele pegou o apelido e carregou pro resto da vida e foi o sucesso que foi. Foi o sucesso que foi. Felizmente, o patrão velho lá de cima chamou ele para cantar uns versos lá, Sim. tocar uma gaita lá nas outras querências, né? Ô, Rude, tua paixão pelo ensino agrícola começou em Sertão daí? Começaste lá? Isso, Sertão. Ali até a tua chegada aqui em Santa Rosa. Foi a virada de chave, né? Foi a virada de chave. Ali se me permite contar um pouquinho claro. Isso, porque antes disso, fazer um parênteses. Eu não sou muito de falar do passado, sabe, William? Eu gosto sempre de mirar para frente as coisas. Inclusive, talvez muitas coisas que a gente vai falar aqui, até meus próprios filhos e minha esposa vai dizer, mas tu nunca falou isso em casa. Mas, enfim, Sertão entrou em 1985 nos meus ouvidos. E eu tenho que fazer referência a essa fala de um professor de matemática chamado Alceu Costa. Hoje ele está aposentado, talvez mora em Erechim. Finalzinho da 8ª série, que era na época, né? Tínhamos o primário, o ginásio, que ia até a 8ª série, e depois o 2º grau. Hoje o ensino básico tem outra estrutura. E aí, como era um município muito pequeno, nós não tínhamos opção, né? Principalmente os guris, né? A piazada. As meninas, naquela época, faziam o 2º grau, a grande maioria se preparava para o casamento, né? E quem tinha mais condições, então saía do município para fazer uma faculdade. O que era muito, muito raro, né? Em função das condições que o município não tinha possibilidade de emprego. E ali esse professor chegou numa determinada aula, no finalzinho do ano de 85, e deu uma tocada na ferida em nós. Olha, gurizada, bem assim, ele com aquele jeito sutil. Vocês terminem esta 8ª série e se arranquem daqui. Vão agarrar vergonha e se arranquem daqui. Aquilo caiu para nós como um balde de água fria, né? E realmente a gente tinha essa preocupação. Mas ali, queria era terminar a 8ª série, fazer o 2º grau. Eu disse, não, porque vocês vão para o 2º grau e vão arrumar emprego aonde aqui? Ele disse, mas qual é a opção, professor? A escola agrícola. E tem uma escola agrícola em Sertão e vocês têm que fazer o exame lá. E aí se mobilizamos em 4 colegas, dos 4, 3 passaram. Vamos fazer o exame de seleção em Sertão e ali eu ingressei no Colégio Agrícola de Sertão. Escola Agrotécnica Federal de Sertão. Fiquei os 3 anos lá. Sim. E depois de formado, fiquei 1 ano fora trabalhando, mas aí eu já tinha um vínculo com a escola maior, que conhecia a Luciana. Sim. Por ironia do destino, era filha do diretor, né? Então, a minha primeira paixão da minha vida até hoje, quero mandar um beijo para minha querida esposa, companheira, amiga, confidente. E ali ficamos 1 ano de namoro, depois ela, como uma comadre nossa, que passou a ser comadre depois, a Zoila também, um grande abraço para ela, que está lá em Passo Fundo, vem fazer o concurso, abriu vaga. E aí eu fui fazer o concurso em Sertão em 1989. E aí passei, foi o meu primeiro cargo lá, e aí eu ingressei no serviço público, e aí foi a virada de chave, né, também da minha vida. Sim. Rude, tá, e aí como é que foi tua chegada em Santa Rosa do Sul? Aí também foi uma situação de desafios, né? Sempre fui um cara muito de desafios. Em 94, o Luiz Carlos Minucci veio assumir a direção. E, por um vínculo familiar e tal, eu estava como diretor de aluno em Sertão, era coordenador do internato e diretor de aluno por um certo período lá. E aí ele me chamou para acompanhar ele aqui, nessa nova etapa. Na época era a administração direto em Brasília, né? Era o diretor Sim. aqui em Brasília. E aí eu conheci a escola em setembro de 94, fazia um ano que estava funcionando a escola. E claro que gostei, né? Sim. Nós pobres de Marregeci, aí eu num lugar lá, num cantão, né, que só tem lavoura, né? Lavoura e gado. Aí cheguei e olhei essas paisagens, olhei o mar, tudo muito próximo, né? E é aqui que eu venho. Nessa época eu já estava casado, já tinha o José Eduardo, que é o meu primeiro filho, em Santa Maria. Um grande abraço, meu filho. E aí eu disse, eu vou.
Mas eu tenho um outro desafio. Eu vou, mas não nesse cargo. Eu vou fazer um concurso. Porque naquela época também abriu o concurso para estruturação das escolas. No final de 94, fiz o concurso, passei. E aí, no início de 95, eu já vim, então, já num novo cargo e entrei para dentro. Pois é, porque até hoje. Quando eu falei que tu faz parte da história do Instituto, porque foi em 93, né? A escola era IAFES, né? Era IAFES, né? Então, chegou... Foi até um bom tempo o IAFES, sim, né? Tu chegou em 94 e aí é por isso que quando eu na apresentação eu falei que tu fazia parte da história, esse é o fato. E aí tu já chegou aqui, tu começou, como tu falou, chefe de gabinete, mas teu olhar sempre voltado por isso na questão do ensino agrícola, como nós estávamos falando, né? Sim, num período ali, daí a gente ocupou um cargo um pouquinho maior, né? Submetemos o nosso nome, na época tinha eleição para diretores de departamento, logramos êxito e ficamos de 2000 até 2003 como diretor de administração e planejamento. E aí executamos alguns projetos ali, e o professor Luiz Minucci, uma pessoa que incentivava muito, dava muito carta branca para a gente, né, trabalhar, e aí eu fiquei até 2015 para 2016 como técnico agrícola, né, e depois fiz um outro concurso aberto, ampla concorrência, para professor. Daí fui assumir em Abelardo Luz, lá no oeste do estado. Lá em Abelardo Luz. Em 2017 para 2018 eu retornei para Querência. Para Querência. Daí já estava estabelecido aqui, sim, né? E a minha passagem lá também foi um pouco tumultuada no sentido de acontecimentos, a estrutura, uma escola muito nova. Sim. E não tinha estrutura que hoje tem? Não, nem perto, né? Lá tem um vínculo muito grande com o movimento Sem Terras. Sim. E é um projeto bacana, sim, mas eu não estava preparado psicologicamente para aquilo que eu ia encontrar lá, né? Uhum. Então, é uma questão, né, William, de escolhas, de perfil, todo mundo sim, tem o seu, todo mundo tem as suas convicções e aí acabou acontecendo algumas coisas que afetou a minha saúde e eu acabei retornando, então, para Santa Rosa. Como dizia o nosso saudoso amigo Alaor Ramos, quem bebe dessa água não sai mais daqui. Bem assim mesmo ele falava. Nossa, saudade. O Alaor, né? Ô Rudy, e uma pergunta. O Instituto foi instalado aqui em 93 e até onde a gente conversou um pouquinho sobre isso. Como é que foi, como será que foi a escolha para o Instituto Federal vir parar na Santa Rosa aí? William, talvez eu não seja a pessoa ou a autoridade mais indicada para falar desse aspecto, mas o que a gente ouvia muito, e estou te repassando aquilo que a gente... Sim. Né, o meu sogro, José Leocir Dornelles Minucci, foi diretor durante 20 anos em Sertão. Nesse período que ele foi em Sertão diretor, ele também foi diretor dos diretores das escolas de todo o país, sim, que à época eram somente 37. Num conselho de diretores chamado CONDAF. Então ali ele sabia tudo o que estava acontecendo nas escolas. Eu lembro que ele vinha, quando vinha me visitar, e aí eu já estava instalado aqui, né? Já estava trabalhando aqui, e ele falava e comentava que os primeiros locais, né, não eram para ser ali, no Banhadão, né? Então ele falava alguma coisa tipo Sombrio, Gaivota, Guarita, eu lembro que ele falava no termo Guarita, ou nesse trajeto mesmo que existe né, aqui até a escola lá da Vila Nova, mas em Sanga da Areia, coisa parecida assim. Sim. Eu lembro dessas falas dele e aí eu acho que, pelo que o entendimento que eu tenho, também por uma decisão política local, regional, e o próprio projeto Sombrio, do Banhado Sombrio, né, da antiga Sudesul, fez com que a escola, então, fosse construída lá, justamente para dar suporte àquele contingente de agricultores e filhos de agricultores que ali seriam assentados para a formação desses profissionais, né, do ensino agrícola e ali trabalhar em suas terras. Sim. Hoje o acesso até o Instituto Federal, até a Vila Nova, está pavimentado e tal, mas bem lá no início, a comunidade de Vila Nova, o assentamento, tu participou de todo esse movimento do assentamento, depois com a tentativa de regularizar os terrenos.
No início não tive essa participação. Nós tínhamos um vínculo muito grande, uma abertura muito grande com a comunidade, em termos de parceria, né? Porque ali era tocado pela Sudesul e era, acho que, vinculado ao extinto Ministério da Integração Regional. Inclusive, depois a gente capitaneou alguns servidores deste extinto ministério para virem para os quadros da escola. Mas a minha participação ali mais era no sentido do dia a dia, da questão, não era diretamente com o assentamento, né? Depois, sim, por uma questão até de compromisso, acho que ético, moral, a gente via muito falar. E aí, se me permite contar um pouquinho dessa história, nosso saudoso Alírio Castelã, né, que até me engasgo de lembrar o nome dele, que era uma pessoa fantástica, um líder comunitário, ele, numa noite de inverno, tomando um vinho lá no bodegão dele, que era casa também, a gente chamava shopping, era a nossa única opção, e tomando um vinho lá com ele e a dona Darcila, que ainda é viva hoje, muita saúde para ela, ele disse: Rudy, o que precisava era dar um jeito nos documentos dessa terra. Eu queria, né, ver isso acontecer ainda. Aquilo entrou na minha mente, né? Entrou na minha mente. Aí, a partir de 2003, quando eu saí da direção, tirei uma licença em um determinado período, depois pedi redução de horário para tocar uma empresa, que foi a Campus. Sim. E fui trabalhar nesse período que eu montei a empresa, Campus BR, aqui em Santa Rosa, com a parte de georreferenciamento e regularização de terras. E ali, né, pegamos o beabá da coisa. E, em determinado momento, eu disse: é hora de a gente mexer com isso aqui, né? E aí fizemos os contatos. Na época tivemos uma abertura muito grande do prefeito Nelson Cardoso, né, até nos chamou depois para assessorar ele em alguns projetos. E fizemos o projeto da regularização fundiária, com uma comissão interna, né, local, feita pelos moradores e por pessoas do Instituto. Participava eu, o Wellington Pires e aí os moradores dali. Fizemos uma proposta para o governo do estado que culminou com os mapas georreferenciados, ou seja, a parte mais pesada, mais cara, de maior investimento, que era a medição, a parte toda como que a gente chama, do cadastramento, né? E aí foi nos colocada a possibilidade de regularizar as áreas rurais de produção, não a área urbanizada, porque a área urbanizada já tinha se descaracterizado da sua origem, né? E a área de produção, mesmo que foi passado de pai para filho, alguns faleceram, outros venderam o título, mas assim, era mais, segundo a visão do Estado, era mais fácil regularizar. E aí conseguimos fazer esse projeto, tivemos êxito, o que competia a nós, e eu representando o Instituto à época, nós fizemos, né? Conseguimos esse investimento que foi patrocinado pelo INCRA, foi pago pelo INCRA via Secretaria de Estado da Agricultura. E então saiu os mapas, as pessoas têm esses mapas na mão, o cadastramento, toda a parte das peças técnicas. Restou somente a questão política, que daí era a nível de Estado, né, para dar andamento nessa situação. Então esse foi o meu envolvimento maior em termos de assentamento diretamente na questão da regularização. Sim. Mas lá no início não, eu vim como um servidor do Instituto. Rudy, e a gente veja ali o pessoal os moradores da Vila Nova, o carinho que eles têm por ti, porque tu além não é o professor que vai lá e presta aula e vem embora, tu é um cara que convive lá na comunidade da Vila Nova, né? Hoje tens o teu sítio lá, mas tu sempre conviveu dentro da comunidade, né, da Vila Nova. Sempre. É a comunidade que me acolheu, morei lá dentro 8 anos, né? Sempre tivemos um vínculo muito grande com a comunidade, com os amigos que eu tenho lá. É minha casa, né? Eu sinto a Vila Nova como um lugar assim que me acolheu, tenho grandes amigos lá. E é por isso que eu te falei, quando a pergunta vem tu fez a pergunta certa, né? Qual é a tua cidade natal? Mas quando as pessoas dizem, da onde tu vem, eu já fico meio confuso, né? Eu não sei se eu venho da Vila Nova, de Sertão, se eu venho do Barracão, que é onde eu passei a minha adolescência, ou se eu venho do Machadinho. Sim. Depois a gente começa, nasci em Machadinho, até os 13 anos no Barracão, dos 13 até os 25 em Sertão. Sim. E de lá para cá, Santa Rosa do Sul. Que show, muito bom. Ô, Rudy,
Deixa eu te perguntar, hoje eu no Instituto Federal é técnico agrícola e agronomia. Exotecnia. Exotecnia. 2 graduações. Tu achas que a falta muito? Ou qual é a parte que falta para, de repente, ter um curso de veterinária no nosso Instituto Federal? Esse assunto é bastante ventilado há alguns anos já. Mas é tudo uma questão de tempo, logística, estrutura, quadro docente, né? Porque mesmo que a região demande, às vezes, a vocação. Antes disso, eu gostaria assim, de que esse assunto, claro que eu não estou autorizado a ele abrir, mas seria a oportunidade de trazer o diretor, o pessoal da direção, que são muito bacanas. Eu vou convidar eles para vir. Isso. Mas por esse vínculo que a gente tem, esse amor, essa paixão com o ensino agrícola, também de 55 anos, 40 dentro de escola, né? Sim. A gente vê que a comunidade tem várias aspirações, né, e outras vocações, mas é uma questão que tem que ser bastante estudado. Estamos trabalhando, estamos avançando, né? A gente vê ali que teve o técnico em agropecuária, depois abriu uma série de outros cursos nesse tempo, né? Tivemos ali técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em turismo, técnico em agroindústria, enfim, teve. E aí, claro, que esses cursos, depois na abertura do Campus Sombrio, que era um campus avançado nosso, hoje já tem a sua independência, esses cursos foram colocados ali porque tinham uma característica mais urbana ou de uma funcionalidade que poderia ser oferecido à noite, né? E aí nós ficamos, então, como um campus agrícola. O técnico em agropecuária vai bem, obrigado. É uma escola de qualidade, os alunos saem ali com uma formação muito boa, tanto acadêmica quanto de sociabilidade, né, de convivência, de cidadania mesmo. E agronomia, e depois da agronomia evoluímos de um tempo para cá para o curso também de zootecnia, porque é similar à estrutura de laboratórios, né, animais e tudo mais. E aí a questão, agora te respondendo do curso de veterinária, teria que falar com o pessoal realmente. Mas hoje tem o colégio se tem estrutura para... Eu acredito que tem que haver um investimento. Né? Tem que haver um investimento em laboratórios, porque o curso de medicina veterinária exige, né? Enquanto que a zootecnia trabalha mais a questão de manejo, nutrição, né, alimentação, a medicina veterinária já entra toda na parte mais aprofundada, né? Cirúrgica. Porque hoje veterinária é só em São Luís do Gério? Eu acredito que é São Ludgero. São Ludgero, né? Eu acho que é a Unisul que oferece o curso. Eu acho que é São Ludgero. É mais próximo. Depois tem Florianópolis, aí tem as universidades do Rio Grande. Ô Rudy, e deixa eu te falar, a gente veja aqui pela Santa Rosa, alunos... Porque a gente, cidade pequena, o cara conhece todo mundo. Aquele, mesmo sendo gente já mais velha, o cara mais novo, já mas aquele gurizão ali, ou aquela menina, que não é da Santa Rosa. A gente veja pessoas de longe, e até no hotel vem também, às vezes, se hospedar no início do ano letivo ali. Acre, o pessoal do Acre, do Minas, esse dia tinha um pessoal, até estava conversando. E como vem gente de longe, né, de outros estados a estudar aqui, né? Ah, sim, pelo método de acesso, né? Hoje, através do... Isso é pelo método de acesso. Do Enem e tal. Então, aí você tem a questão da classificação lá do corte e da nota, né? E das opções, onde que tem vaga e tal. Então, temos alunos de vários estados, né? Já tivemos também no passado, no técnico em agropecuária, alunos de Manaus, alunos de Porto Murtinho, muita gente do Paraná, né? E hoje esse público é mais dos cursos superiores. Por quê? Porque com a expansão do ensino e com a transformação dessas instituições, dessas escolas agrotécnicas em institutos federais, houve um boom, né? Nós tínhamos aqui 3 escolas agrotécnicas federais. Era a nossa aqui em Sombrio, que hoje é Santa Rosa, né? Concórdia e Rio do Sul. Aí se unificaram, né, com a de Araquari e de Camboriú, que eram vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina, e então o governo transformou em institutos e aí criou os novos campos, né? Novos campos, e hoje passa de 15, 16 campos, mais a reitoria. Então hoje tem escola, tem Instituto Federal, o campo,
em todas as regiões, né? Está muito bem atendido o Estado. Isso estou falando do catarinense, Sim. Instituto Federal Catarinense. Aí temos mais o Instituto Federal de Santa Catarina, que era a antiga escola técnica ali na Mauro Ramos, ainda, mas hoje já como Instituto de Santa Catarina, que também tem uma gama de campos aí espalhado pelo Enorme. Estado. Enorme. E hoje o Sombrio não é mais extensão de Santa Rosa, do Não, Instituto. o Sombrio conseguiu a sua independência, É? né? Porque ela ficava vinculada a nós ali, e hoje ela tem a sua independência, mas nasceu dali, né? Sim, vários cursos, turismólogo, tem vários cursos. tem vários, bastante movimento lá também, né? Tem bastante alunos ali. Ô, Rudy, e deixa eu te perguntar, sobre a Invernada Artística aí, tua ligação com a Invernada Artística do Instituto Federal. Eu sei que tu fez um movimento grande, sempre tivesse nesse meio. Além da nossa relação umbilical com a cultura gaúcha, né? Porque éramos de lá. Tu imagina, um cara que nasce na terra do José Mendes e criado na terra do Porca Véia. Não vai gostar, né? Então vai gostar. Mas foi em 1985 foi o meu primeiro contato com a Invernada Artística no CTG Alvorada dos Pampas, lá de Barracão. E ali pegamos gosto pela coisa. Aí fui para a escola agrícola, e as escolas agrícolas têm uma tradição, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Mas Concórdia também muito forte, dos CTGs. E lá tinha o CTG Tropeiros da Cultura. Tem até hoje, né? Muito consolidado. Tínhamos até galpão do CTG dentro da escola na época. E o diretor incentivava muito. Depois passou a ser meu sogro, mas ele era um gaúcho da fronteira, né? E de São Francisco de Assis. E ali eu nadei de braçada, né? Ali a invernada, dança do facão, chula. Só nunca prestei pra música, né? Sim. As pessoas dizem, mas tu é da terra do José Mendes e do Porca Véia e não sabe tocar nada. Eu nem sino da igreja eu sei tocar. Mas não, tentei uma vez fazer uma arte e deu errado. Então ali entramos na Invernada Artística. Depois de formado, fiquei um ano fora, voltei como servidor. E aí foi interessante que eu fui, acho que em 1989, 90, teve uma Semana Farroupilha, que era tradição lá, né, as escolas, e o estado todo para, né? E a Semana Farroupilha sempre se fazia uma programação alusiva à Semana Farroupilha, e as apresentações não saíram muito como o diretor queria, sabe? Umas poesias meia fraca, não tinha naquele ano Invernada Artística, tinha os gaiteiros, mas aí cada um ia para sua cidade e fazia o seu lobby artístico lá na sua cidade de origem. E ele pegou o microfone com aquela não agradou o diretor do ginásio e disse, olha, ele tinha uma voz assim, ele é uma pessoa muito séria, mas muito carismática no bom sentido né, mas ele, o ano que vem eu quero uma invernada artística aqui, e vou desafiar você. E me apontou o dedo, você que era do CTG. E aí eu tomei como compromisso aquilo. No outro ano criamos um encontro tradicionalista das escolas agrotécnicas federais, que tocam até hoje, né? Já está na sua 31ª, 32ª edição. E é onde reúne todas as escolas da região sul, inclusive algumas universidades, e ali vai toda a parte cultural, artística, algumas coisas da campeira, vaca parada, jogo de osso, o tiro de bodoque, provas, né, mais femininas, de tempo de preparar o mate e tal. Então é um encontro cultural muito bonito. Muito bonito. Muito bonito que acontece. E é itinerante, né? O Instituto aqui, ele tem a sua invernada artística? Tem, atuante, muito atuante. Porque na verdade a gente que vive nesse meio do rodeio, mais na parte da narração, mas nos CTGs também quase que parou, né, a invernada artística, né? Nos rodeios, né? Hoje o CTG do Turvo, que durante o rodeio que faz, não sei se o Sul Catarinense apresenta alguma coisa, o Presídio Sombriense também, mas os rodeios meio que aqui principalmente aqui na sexta região, vários, né? Porque tinha durante o rodeio, né? Tá lá na pista de laço o rodeio tocando, mas tava lá a parte da invernada artística, e isso deu uma minguada, vamos dizer assim. Tem talvez uma análise um pouquinho mais aprofundada, seja a própria geração que vem hoje, é uma geração tecnológica que a diversão da gurizada hoje é celular, né? É computador, é videogame. Na nossa época não tínhamos isso. Então ou era futebol, ou era, né, o que ia fazer?
Então, as invernadas e também as pessoas, tinham pessoas que se dedicavam, porque tem que ter sempre alguém que faça a frente, especialmente um casal, né? Sim. Dentro das instituições que faça a frente e incentive, né? E capitanie desde jovem as crianças, os adolescentes e tal, para fazer isso. E eu acredito que seja esse esfriamento por conta, e claro que precisa uma estrutura, tem indumentária, né? Sim, sim. Aqui de CTG, aqui perto do Rio Grande do Sul, aqui, o CTG Porteira Gaúcha, o da Vila São João, ele todo rodeio, ele apresenta bastante. O Turvo é muito forte, né? O CTG Vale da Amizade nessa questão da invernada artística, ela é muito forte, né? No rodeio ali, nossa, é uma muvuca de ônibus chegando de Caxias, né? Os CTGs que vêm se apresentar ali, né? Já tem uma tradição. Tem, né? O CTG tem a tradição, tem a invernada artística do CTG. A tradição da área artística, eu lembro que eu acompanho, eventualmente eu vou lá nos rodeios aí ver o pessoal da Aldeia dos Anjos, que é uma invernada muito famosa, né? Sim. Vem o pessoal aqui de Santa Catarina também, eu acho que de São José ali, Sim. de Imbituba. Sim. Porque daí um ano acontecendo vai evoluindo. Vai evoluindo, né? A mesma situação é quando começa a esfriar a coisa. Às vezes sai o casal que cuida disso, né? Uhum. Ou a pessoa que é o patrão da invernada, o coordenador, e a coisa Sim. vai morrendo aos poucos. Ô, Rudy, e o acesso até o Instituto Federal hoje é asfaltado, mas tu já enfrentou as... Mas que barbaridade, nem me faz lembrar disso. Paguei meus pecados. Hoje, e agora estamos esperando lá, né? Jacinto Praia Grande, né? Daí vai melhorar o acesso, que vem por lá também. Vai, aquilo ali. Até essa semana nós tivemos 2 situações ali que dá aquele atrapalho durante a obra, mas ali vai ser um corredor não só para a escola, como para toda a região aqui, vai ser um corredor turístico. Sim, né? Eu também acho que o turismo vai fomentar bastante com essa... Basta os municípios se organizar e criar um método de trabalho para fomentar isso, porque olha só o acesso que vai ter por aqui para sair lá na rodovia para ligar até Praia Grande, para ligar. Lá na Cachoeira vai ser até um posto de combustível agora, lá na Cachoeira. Então, o pessoal está se preparando, né? Só que mora às margens da rodovia. E outra coisa, eu estive lá esses tempos, pensa que vai ficar uma rodovia bonita, né? É uma estrada turística pela sua característica natural, né? E outra coisa, você virar o fenômeno de pessoas retornando, comprando pequenos sítios, chácaras, Sim. né? Porque a pessoa está lá, foi para Caxias, teve sucesso, né, no seu negócio e tal, Sim. e agora vai ficar lá. A pessoa hoje está pensando, a pandemia fez a gente mudar muito essa concepção de vida, né? Sim. De valorização da vida. Então, eu acredito que ali, quando tiver acesso, aquilo ali vai ser um corredor de lindas propriedades. Sim, né? eu até estava conversando com o nosso parceiro comercial, que é o Doca, da estrutura metálica ali, que o Doca era morador lá da Cachoeira, do Tenente ali. E eu comentando com ele que a minha família, o meu nono e a minha nona são da Cachoeira, né? Pai da minha mãe. O meu tio reside lá na propriedade ainda, lá da família, Sartor. E Zona Nova, que esvaziou, né? Tem lá 3, 4 moradores, a Cachoeira também diminuiu bastante. E agora esse pessoal que veio para a cidade, com essas pavimentações, com esse asfalto, estão voltando para lá. Estão voltando e Isso, em sítios para ir no final da semana, para... Tu veja isso, é notório, o pessoal tá voltando. A galera que saiu de lá agora tá voltando. Interessante. Eu acompanhei lá em 94, 95, logo que cheguei, tinha umas festas muito boas lá na Zona Nova, ali na Cachoeira. Zona Nova, especialmente. Tenente, o Festão. Ali ainda está uma comunidade que se mantém. O Tenente se manteve, né? Muita gente saiu, mas ainda tem em função dos arrozeiros ali, saem consolidados ali. Mas ali a Zona Nova eu conheci ali com as casas, tinha uma série de casas na volta ali e de repente se terminou aquilo. Né? Ficou a igreja ali, mais 1 ou 2 moradores na volta e virou tapera. E agora estão retornando e construindo cabanas. Vai ficar muito bonito aquele. Muito show. Meu videomaker, estamos chegando no horário. Rudy, vamos caminhando aqui para a parte final. Eu quero te agradecer pela tua presença muito aqui. Sabe do apreço que eu tenho por ti, e a gente de vez em quando tá batendo um papo.
E era necessária a tua presença aqui no nosso podcast. A gente está iniciando, dando os primeiros passos aí, né? Essa vai para a 4ª entrevista e estamos sendo bem aceitos pelos ouvintes, pelos telespectadores, pelo pessoal que consome o YouTube, né? O pessoal que consome o YouTube e Instagram. Então tá bem legal. E a tua presença aqui não poderia passar em branco, tinha que estar aqui numa entrevista e quero te agradecer. E quero que tu deixe uma mensagem para essa galera que está chegando, está começando os estudos nessa parte agrícola, nessa parte técnica, nessa parte zootecnia, enfim. Quero que tu deixe uma mensagem para essa gurizada aí. Bueno, então tá. Primeiro quero a gratidão queira ou não, é uma forma também de reconhecimento da nossa trajetória. Claro que a gente não vê com esses olhos da publicidade, né? Porque não é essa a intenção. Até quando você me convidou, eu fiquei assim, mas o que eu vou falar? O que eu tenho para falar? E até que tu me convenceu. E sou muito grato, foi bem mais tranquilo que eu achava. Claro. Mas assim, William, quanto à mensagem, teria tanta coisa para dizer para essa juventude, né? Mas eu acho que uma coisa que puxa muito é a questão da espiritualidade. Eu acho que está faltando um pouco mais de formação ou conhecimento a respeito da espiritualidade para os adolescentes e para os jovens, né? Isso foi se perdendo com o passar do tempo e não é nem a questão somente de crença, mas a questão interior, né? De acreditar em si mesmo, de se ajudar a si mesmo, né? De dividir espaços, a empatia, toda essa situação que ajuda também na construção do caráter. Então a espiritualidade eu acho que é a palavra-chave que às vezes também falta nas famílias, né? As famílias de hoje em dia, elas têm uma outra composição, ou várias composições, e outras coisas são mais importantes, às vezes, do que o próprio ser. Então, a espiritualidade. Se o espírito estiver com saúde, eu acredito que tem a saúde mental nos traz a saúde emocional, e a saúde emocional, com certeza, vai colaborar muito na saúde física. Sim. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer tratar somente a saúde física e não sabe aonde está a semente dos problemas, né? Sim. Então fica essa mensagem para a gurizada. Rude, mais uma vez quero te agradecer por estar presente aqui com a gente, vir contar um pouco da tua história e eu sempre digo aqui no final das entrevistas que a gente sempre deixar um gostinho de quero mais, né? Para te voltar em outro momento, ou nós marcar uma entrevista a hora que o Eduardo estiver aqui também, para ele contar um pouco da experiência dele lá. Ele mora Santa Maria. Santa Maria. Tá ele e Letícia lá. Ele e a Letícia. Ele um abraço para eles, né? Tá. E aí, olha, o dia que ele estiver para cá, a gente marcar com ele, para ele vir aqui falar, né? Da história do trabalho dele lá, que é importante. Eu sei que assim como você, ele realiza um grande trabalho lá. Um cara muito dedicado. Mandar um abraço para ele. Te agradecer mais uma vez. O Eduardo na verdade, atua em todo o país, né? Todo o país. Eles têm uma empresa de consultoria com os professores. Mas é uma consultoria diferenciada e é importante mesmo. Sim. Vou falar para ele, é importante porque ele herdou isso da gente, né? Ele herdou um pouco isso da gente de fazer um trabalho a campo, não em pequenas parcelas. Sim. Onde você mascara muitas realidades. Então, sim, ele faz trabalhos em parcelões, em grandes propriedades. Sim. Tem um trabalho interessante para você. Eu quero uma hora que ele estiver para cá, a hora que ele vier na tua casa, né, te visitar, para ele nós marcar aqui para. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço para ele, para a Letícia, que também está trabalhando. A Letícia está fazendo mestrado agora. O Eduardo já terminou doutorado há tempo, né? Fez mestrado, doutorado, e a Letícia está fazendo mestrado e está fazendo um MBA também na parte de marketing, nessa área mais rural. Sim. Mas está se especializando para trabalhar. Então, um abraço para os meus filhos queridos, saudades. Eduardo, queremos você aqui, hein? Sei que ele vai assistir a entrevista. E mais uma vez, vou te agradecer, mandar um abraço para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, aos nossos parceiros comerciais, muito obrigado. E também convidar você aí para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, receber as notificações. Também nos seguir lá no Instagram, @Prosa do Sul Podcast. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa. Hoje conversamos aqui com o Rudy Adalberto Vinck, professor do Instituto Federal. E fica aqui um grande abraço a vocês. Nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, que nós vamos estar lá
né, trazendo muitas personalidades, não só do extremo sul de Santa Catarina, mas também de todo o sul do Brasil, aqui no nosso Prosa do Sul. Muita prosa boa, muito bate-papo bom, cultura, entretenimento, empreendedorismo. Tudo isso vai acontecer aqui no Prosa do Sul Podcast. Gente, grande abraço a todos. Fiquem com Deus.